que não se deixou apagar. Nossa homenagem e celebração é um ato de resistência, um ato de respeito e valorização das raízes afro-brasileiras, que constituem a base da nossa cultura, da nossa identidade e da nossa luta por justiça e igualdade. Que esta lavagem do Cais do Valongo seja um momento de cura, de fortalecimento e compromisso com um Brasil antirracista, plural e justo para todas as pessoas. Gente, eu vou pedir agora encarecidamente que vocês façam silêncio, que a gente se conecte, que a gente olhe para o espaço, para o lugar que a gente está, que a gente olhe para quem está do nosso lado. Eu vou pedir agora que as filhas de Gandhi me ajudem a ler esse texto. Aqui estamos, de mãos dadas, no ventre da história, no rio da memória. Cais do Valongo, berço ancestral, lugar sagrado, ponte espiritual. Águas que correm trazem lembranças de povos guerreiros, de dor e esperança. Nos ecos do passado, a voz do presente, chamando a vida à luta consciente. Ervas que perfumam, flores que celebram, nossos ancestrais que ainda nos guiam. No batuque do tambor, no canto do vento, renascem as forças, o nosso sentimento. Que esta lavagem seja o abraço da alma, que limpe as dores, que traga a calma. Que cada passo ecoe na eternidade, lavando a história, cultivando a verdade. Bem-vindo todos, com respeito e axé, que juntos celebremos o que nunca se perdeu. Nesse momento, para reafirmarmos nosso compromisso coletivo com a memória e a justiça social e a valorização das raízes africanas, convidamos algumas das autoridades presentes para uma breve saudação ao público. Gostaria de chamar ao palco o senhor secretário especial de Direitos Humanos e Igualdade Racial, senhor Adilson Pires. Convido ao palco o secretário municipal de Cultura, senhor Lucas Padilha. Convido ao palco o ministro da Cultura interino, excelentíssimo senhor Márcio Tavares. Pedimos a cada um dos convidados que utilize esse momento de fala para que possamos dar sequência ao nosso programa com toda a atenção que este momento merece. Depois com o ministro. Depois do secretário ao ministro. O último vai falar o ministro. Eu e a Lorixé Delzuíta quero saber, porque um evento desse, 14 anos, o governo nunca me repassou uma verba. Nunca, nem um centavo. Eu agora quero verba. Para mim é Delzuíta do Oxalá. Não tem cabimento uma coisa dessa. Eu levar uma cultura para o mundo. Como levei? Reconhecimento mundial dos Estados Unidos. Reconhecimento do Papa Paulo II. Deus a tenha. Bento XVI. Deus a tenha. O atual, que faleceu agora há pouco tempo, Francisco, que Deus a tenha. Vou mandar um ofício para o Papa atual. Leão XIV vai receber um ofício meu para respeitar a cultura africana, brasileira, nacional, mundial. É a primeira cultura do mundo. A Igreja Católica veio depois. Tem a idade do Brasil. A Igreja dos Protestantes também, que eu sou teóloga, tá? Eu sou de tudo.
Sou da Irmandade Sagrado Coração de Jesus na Bahia, há mais de 40 anos. Também sou teóloga da Igreja Protestante, com documento, mas essa é a primeira. Todas saíram dessa. Tem que respeitar. Esta cultura tem que ser respeitada de geração a gerações, enquanto existir mundo e ser humano. Essa é a palavra para todos ouvirem. Governo, não governo, mensagem para as crianças do futuro, que hoje nós estamos aqui. Futuramente, as crianças do Brasil, serão homens e mulheres, vai tomar conta desse evento. Entenderam bem? Então, tá. Obrigada pela blasfema. Bom dia a todos. Serei breve. Queria, pedindo licença à mãe Deusuíta, para poder dizer a vocês que o que ela acabou de falar é absolutamente justo. Aqui na cidade do Rio de Janeiro, nosso prefeito Eduardo Paes, quando foi das obras do Porto e foi descoberto, a partir das obras, o Cais do Valongo, mais do que uma descoberta do ponto de vista histórico, do ponto de vista daquilo que tem de relevância para a cultura brasileira, tem também o aspecto que mexe com o coração e com a alma de cada um de nós. Eu tive agora a oportunidade ali de tirar o meu sapato, tirar minhas meias, colocar o meu pé naquelas pedras, e eu estava ali enquanto ocorria toda aquela celebração importante, bonita, religiosa. Fiquei olhando para baixo e imaginando quantos ancestrais nossos, quantos irmãos e irmãs nossas desceram por aqui para uma vida de sofrimento, para uma vida de ter a sua dignidade ultrajada. Então, quando nós que representamos os entes de governo, a prefeitura, o governo federal, estamos aqui hoje, a gente tem que ter a humildade de ouvir o que a gente acabou de ouvir agora, entender que nós fizemos alguma coisa para propiciar esse evento, mas ainda assim é muito pouco para a grandiosidade, para o sentido religioso, para o sentido da nossa alma brasileira, da nossa construção enquanto nação, é muito pouco o que a gente tem feito. Da parte que me cabe, como secretário municipal de Direitos Humanos e Igualdade Racial, e eu acabei não cumprimentando aqui o nosso secretário Padilha da Cultura, o nosso ministro Márcio da Cultura e o nosso coordenador de Igualdade Racial, Edson Santos. Mas eu queria dizer que nós aqui, que representamos entes de governo, devemos hoje aqui assumir um compromisso com vocês. No ano de 2026, o ano que vem, essa lavagem do Cais do Valongo, essa cerimônia de conteúdo, repito, histórico, religioso, afetivo, de resgate da memória, ela tem que ter uma dimensão muito maior do que teve até agora. E eu não tenho dúvida que, junto com o nosso secretário de Cultura, Padilha, vamos encostar o nosso prefeito Eduardo Paes na parede, com todo carinho, né? Mas dizer para o nosso prefeito, Eduardo, você já fez muito pela questão do combate ao preconceito racial e religioso, você já fez muito para incluir o Rio de Janeiro como a cidade antirracista que é, mas a gente sempre tem que olhar para frente. O que a gente fez para trás, ficou para a história, mas o que a gente pode fazer para o futuro é muito maior. Então fica aqui esse compromisso, um grande abraço e muito obrigado a todos por me convidarem para estar aqui. Gostaria de convidar o Pabá Ivanir dos Santos para subir ao palco, por favor. Fala com ele aí, Marcelo. Fala com ele aí da lavagem. Eu vou passar a palavra ao secretário de Cultura. Virei mestre de cerimônia. Olha. E eu vou devolver ao nosso ministro, coordenador Edson Santos, que é uma pessoa fundamental para a construção de toda a estrutura do movimento negro dentro do governo federal, da história ao lado do presidente Lula. É a palavra dele que me interessa mais ouvir para depois poder talvez acertar, por favor.
Bom, gente, rapidinho, repisar isso que o Adilson já colocou aqui. Foi em 2011, esse monumento que aqui está na nossa frente, que era o local da chegada de negros e negras escravizados no Brasil, foi o local onde mais chegaram escravizados nas Américas. Então, isso aqui tem uma carga de dor e sofrimento muito forte, mas ao mesmo tempo há uma herança, né, de luta, uma herança da nossa cultura que também, graças a Deus, é mais forte ainda. E nos cabe, enquanto poder público, exatamente dar realce, valorizar essa cultura e, mais do que isso, a gente trabalhar para que as desigualdades raciais elas sejam cada vez menores, que não haja diferença, como diz a Constituição, né? Que o Estado trabalhe para promover a igualdade entre os homens, independente da sua cor. Então esse aqui é o nosso compromisso, essa é a nossa luta, irmã jesuíta. O ano que vem nós faremos, com certeza, o poder público, junto com a sociedade civil, um evento muito mais vigoroso do que esse, porque isso merece. Muito obrigado. E agora, Padilha, com a palavra. Bom dia a todos e a todas e a todos. Com licença, mãe jesuíta. Queria saudar aqui meus amigos, o ministro Márcio Tavares, o Edson Santos, Adilson Pires, Babá Ivani, Célio, Iago. Cadê o Iago? É uma alegria estar aqui, entendendo que patrimônio no Brasil muitas vezes é visto, Patrícia, como aquela coisa, coluna grega, coluna jônica, teto de igreja. Patrimônio pode ser tudo isso, mas o patrimônio vivo, o patrimônio que é material e imaterial ao mesmo tempo, ele é uma necessidade, ele não é um luxo. O que a gente está vivendo aqui hoje é uma história que não é vivida só no dia de hoje. O tempo em que a gente está não é só 2025. Também não é só a história da escravização. Também não é só o futuro. O tempo que a gente vive hoje aqui é um tempo de necessidade de reparação e celebração da vida. Esse lugar é um dos lugares mais importantes para a humanidade, porque é um dos lugares onde a humanidade mais transitou. A humanidade entrou por aqui, mas a humanidade não pode sair daqui. O que nos faz humanos é a possibilidade da identificação. Está aqui IPN, várias instituições que trabalham o ano inteiro para que a gente valorize esse patrimônio, que não é nenhuma coluna grega, que não é nenhum teto de igreja, mas esse patrimônio é o mais rico do Brasil. Esse patrimônio precisa ter salvaguarda à sua altura. Para isso, como disse o secretário Adilson, o prefeito Eduardo Paes, além de ter promovido todas as escavações, a conservação desse espaço, além da manutenção do acervo arqueológico aqui descoberto, tem apoiado de várias formas as instituições todas do território, além do museu, o MUCAB, que é importante, o Museu de Território. A gente também, há um ano atrás, anunciou, e eu posso dizer hoje, que o trabalho museológico está pronto, o trabalho arquitetônico está pronto, e o IFAM já aprovou a construção do Centro Rio Áfricas, Áfricas no plural, para que todo mundo aprenda que Áfricas são muitos lugares. O norueguês e o italiano são mais parecidos do que um banto e um urubá. E a gente não chama de europeu, a gente diz de onde veio. Então, Centro Rio Áfricas é aqui onde fica essa maternidade abandonada. Vai ser construído a partir do ano que vem um centro de memória e valorização, um museu que vai trazer arte contemporânea, artefatos arqueológicos, atravessando o tempo. E não foi feito por qualquer pessoa, foi feito um processo de um projeto arquitetônico, um concurso com o Instituto dos Arquitetos do Brasil para a seleção de arquitetos e arquitetas negros e negras. A museologia, feita em parceria com a FGV, com museólogos e museólogas e bibliotecários e bibliotecárias, o povo da cultura negro.
Por que é importante valorizar o povo negro sendo uma pessoa branca? Porque essa é uma cultura que não pode ser apropriada, ela precisa ser salvaguardada, respaldada, incentivada e investida. Mãe Deus Uita, eu tenho um compromisso aqui para fazer. Até esse ano, era muito difícil a gente reconhecer com instrumentos da cultura pessoas, personalidades e instituições fundamentais para a nossa cultura. Porque a gente fica lançando edital. Lança o edital, faz o patrocínio, mas graças ao trabalho do Ministério da Cultura, do presidente Lula, do secretário Márcio, da ministra Margarete, tem um novo instrumento que é muito importante, a gente vai implementar aqui no Rio de Janeiro ainda esse ano, que são as premiações. Mãe Deus Uita não merece nada. Nós a devemos uma premiação em dinheiro como fomento cultural. Não pelo que ela vai fazer, mas pelo que ela é. Pelo que ela é e fez. Essa é a importância do instrumento de fomento à cultura, premiação, que está no novo marco do fomento. Isso não era possível na cultura. A cultura tinha um trabalho muito burocrático, limitado, de lançar edital. O famoso, coloca dinheiro na rua. Mas a gente precisa colocar dinheiro. A gente precisa reconhecer que tem pessoas como Mãe Deus Uita, pessoas do samba, tantos nomes que morrem sem o reconhecimento devido, não só de uma medalha, mas de um recurso. Então é muito importante a gente defender juntos a realização dessas políticas públicas culturais, inclusive de premiação. E aqui, além do compromisso, então falei do Rio Áfricas, do Mucabe, do trabalho do prefeito Eduardo Paes e vice-prefeito Eduardo Cavalieri, e nosso compromisso na cultura é de fazer uma premiação cultural para valorizar o patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. Tem uma última coisa que é importante a gente falar. O Brasil é uma república. Em uma república, a gente não luta contra as religiões. A gente defende a profissão de todas elas. E a Prefeitura do Rio de Janeiro, tenho certeza que o governo federal também, vão estar sempre ao lado das expressões culturais e religiosas que mais precisam. A gente vive um momento do país e da história em que fazer o que a gente está fazendo aqui hoje é um ato de coragem. Mas é um ato de coragem que para um político é muito pequeno perto dos atos de coragem que já aconteceram aqui. Então vir aqui defender o povo de Axé não é nenhum favor. O que foi feito aqui ao longo da história é muito maior, e o que a Mãe Deus Uita fez por todos nós, inclusive quem não é de Axé, também é muito maior. Então eu venho aqui na minha humildade, na minha pequenez, dizer o seguinte: prefeito Eduardo Paes, vice-prefeito Eduardo Cavalieri, nós temos o compromisso de salvaguardar todas as fés e crenças e religiões. A cidade do Rio de Janeiro tem um senhor, a Constituição Federal. Muito obrigado. Obrigada, Lucas. Obrigada. Antes da gente dar prosseguimento à palavra com o ministro da Cultura interino, o senhor Márcio Tavares, eu gostaria de chamar ao palco a senhora Patrícia Regina Vanceler, superintendente do IFAM Rio de Janeiro, e a senhora Fernanda Thomas, diretora do Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro da Fundação Cultural Palmares. Bom dia a todos, peço licença aos meus mais velhos, a bênção aos meus irmãos. Para mim, Patrícia, enquanto superintendente, é uma honra estar aqui, né? Não só porque faço parte do instituto que preserva esse lugar, mas por trás desse instituto tem o lado humano, e aí entra a Patrícia, que admira, que é historiadora, e que tem a honra de presenciar o que presenciou hoje, a lavagem. Eu agradeço muito a honra de estar à frente do IFAM hoje. Agradeço aos meus chefes, inclusive, por confiar em mim e, sobretudo, a vocês, por confiar no IFAM e confiar na minha pessoa para guardar esse tesouro do Rio de Janeiro.
né? Daqui para frente a gente tem vários desafios. Fazer com que o Cais do Valongo não seja tomado. Fazer com que o Cais do Valongo continue nas mãos pretas. E esse é o maior desafio do IFAM hoje. E é para isso que a gente vai trabalhar, em conjunto. Eu, Deise e todo mundo que está no comitê. Ai, perdão, Deise. Grace. Perdão, Grace. E todo mundo que faz parte do comitê gestor. O comitê gestor é um desafio, mas é um desafio bom. É um desafio que a gente tem para não deixar que a história de vocês, a história das pessoas que passaram aqui, dos 900 mil escravizados que passaram por aqui, se apague. É uma luta, a gente não acabou essa luta. Essa luta é diária. Né? A gente sabe do desafio que é juntar o comitê e discutir todos os dias como preservar esse espaço. É uma honra para mim e eu espero contribuir o máximo possível para que isso seja sempre de vocês, da história de vocês. Obrigada. Bom dia a todos, a todas. Eu estou aqui representando a Fundação Cultural Palmares. Eu, primeiramente, gostaria de pedir a bênção à Mãe Jesuíta e a todos os mais velhos aqui. Eu piso aqui nesse lugar com muito respeito, porque, na verdade, esse lugar aqui é sagrado, sim. E eu entendo que este momento não é só um momento espiritual, é um momento exatamente político, né? Porque a gente está falando de culturas que foram historicamente apagadas, né? E a gente está o tempo todo lutando para que essas culturas, elas minimamente sejam valorizadas. Então, Mãe Jesuíta, assim, parabéns, e eu honro a sua presença, tá? A sua história aqui, e na verdade, e a nossa história, porque na verdade, esse momento aqui é o momento de a gente honrar os nossos ancestrais, né? E quando a gente fala honrar os nossos ancestrais, a gente sabe que esse espaço aqui é um espaço que vem muito de dor, e eu sinto, todas as vezes que eu passo aqui, eu sou carioca, e toda vez que eu estou aqui, eu sinto esse lugar de dor, que tem a ver com a minha história, com a nossa história, mas também é um lugar de resistência e de luta. E é por isso que a gente está aqui, né? E, na verdade, é o momento da gente pensar em como a gente recontar nossas histórias, né? A partir desse passado, que é um misto de lutas e de dor, né? Falando aqui com a Fundação Cultural Palmares, também eu celebro aqui também todos que estão aqui, inclusive, mas também dizer que a Fundação Cultural Palmares honra esse momento, e eu, pela Fundação Palmares fazer parte desse evento, é super importante que tem o prédio das docas aqui, que é o prédio que a Fundação Cultural Palmares, na verdade, é responsável pela fazer gestão, e a gente está muito contente pelo que já foi mencionado aqui, que o governo federal, especificamente o IFAM, conseguiu uma verba para que a gente construa esse centro de interpretação desse espaço aqui que nos diz tanto, né? E para finalizar também, eu queria dizer que a Mãe Jesuíta provocou a gente falando sobre o não financiamento, né, que existe exatamente. Isso faz a gente pensar a importância da cultura brasileira e quanto é negligenciada. Eu estou fazendo autocrítica aqui quanto ao poder do Estado, mas é pensar que as políticas públicas precisam ser olhadas, sobretudo para o povo negro, com mais cuidado, e que nos próximos anos, de fato, a gente honre isso. Mas é pensar que a cultura ela está em conflito e até que ponto a gente está valorizando de fato. Então, a Fundação Cultural Palmares, que, na verdade, historicamente, ela vem para valorizar a cultura afro-brasileira, ela se coloca aqui como responsável também e como quem promovedora de políticas públicas em torno da população cultural, da população negra e, sobretudo, desse espaço. Obrigada, gente. Eu não vou me levantar, não, vou falar sentado. Quando eu cheguei nesse estado, a cultura era morta. Não se falava em cultura no Rio de Janeiro. Eu levantei essa história da cultura africana, religiosa no país. Já mandei para o nosso presidente Lula para dia 21 e 24 de março, seu dia das Yalorixá, Babalorixá, Ekede, Oganço, que realmente é a cultura africana. Os humanos, todos que estão aqui presentes, têm o seu orixá. Que seja protestante, que seja católico, que seja ateu, que seja judeu, seja lá o que for. Ori, cabeça,
Chakra. Onde Deus manda a vida, que é na nossa cabeça, que é um buraquinho do tamanho de um alfinete. É onde Deus descarrega as energias para a gente ter vida. Entendeu bem? Chakra. Cabeça. Orixá. O Deus da nossa cabeça. Todos vocês têm orixá. Todos. Pode ser que ele é protestante, ateu, judeu, seja lá o que for. Padre, feira, papa, tudo tem o seu orixá. Determinado não é por mim não, determinado pelo Criador, por Deus. Para ter vida. É que nos acompanha o dia a dia. Uns se apresentam para raspar a cabeça, vai deitar ali. E outros não se apresentam, mas está com todos que estão aí presentes. Entenderam bem? Pode ser branco, preto, roxo, amarelo, vermelho. Tudo tem seu orixá. Ori, cabeça. Chakra. Onde Deus não manda a nossa vida.